Estamos aqui por uma razão, porque Deus quer nos levar para outro lugar. Quanto mais ouvimos a verdade, mais crescemos, mais aprendemos. As ofensas estão por toda parte. É incrível quantas oportunidades podemos ter em um mês para ficarmos ofendidos. Mas só porque te é oferecido a ofensa, você não precisa aceitá-la. E é aí que você precisa ser esperto e dizer: não, diabo, obrigado, eu já estive neste lugar e acho que vou passar desta vez. Eu vou acreditar no melhor, seguir em frente e desfrutar minha vida. Nós ficamos ofendidos com as pessoas, ofendemos as pessoas, ficamos ofendidos com Deus. Falaremos sobre isso hoje. Nós ficamos ofendidos com nós mesmos porque não fazemos o que queremos fazer. Com o governo, problemas, nas lojas em que compramos, no trânsito, os preços altos. Até a palavra de Deus pode ofender as pessoas se elas não quiserem ouvi-la. A palavra de Deus é a verdade, e uma das coisas que eu quero falar hoje é sobre como as pessoas se ofendem com a verdade. Isso está na Bíblia. Eu falei disso ontem e vou falar hoje de novo. Várias das coisas que estão acontecendo no mundo hoje, bem, se você orar na escola, isto me ofende, bem, sabe, quanto tempo vai demorar até alguém dizer: se você orar em um restaurante, isto me ofende? A única razão pela qual seria possível Deus ofender alguém é simplesmente porque não querem submeter as suas vidas a Deus. Eles querem fazer o que querem fazer, e tudo que precisam fazer é ver que não estão fazendo um trabalho tão bom assim. Não é preciso um cientista ou uma pessoa assim extremamente inteligente para olhar para a nossa sociedade hoje. É ver que quanto mais as pessoas tentam se livrar de Deus, pior é a condição que temos. Então, a palavra ofensa vem de uma palavra grega, escandalon, que literalmente significa a parte da armadilha para o animal, onde se pendura a isca que atrai a vítima para a armadilha. Então, se você armar uma ratoeira com queijo nela, aquela pequena mola no queijo se torna a isca, e quando o animal quiser muito aquele queijo, ele cai na armadilha e é o fim dele. Bem, a ofensa é a isca de Satanás. John Bevere escreveu um livro chamado A Isca de Satanás. Tem um livro chamado Vivendo Livre de Conflitos. Compre o dele, Como Lidar com as Ofensas. Compre o meu sobre perdão. Compre algum material e leia sobre isso. Estude de vez em quando, porque isso é algo que tenta nos laçar cada vez que nos ofendemos. A palavra isca significa também uma pedra de tropeço ou rocha de ofensa. Jesus foi chamado de rocha de ofensa porque as pessoas começavam a segui-lo e então ouviam a verdade, mas não queriam ouvi-la. Então tropeçavam e isso se tornava um lugar para caírem e não fazerem mais progresso. Por exemplo, se você está indo numa ótima igreja, é parte da família, está crescendo, está aprendendo, e agora de repente o pregador faz algo que você não gosta, ou alguém faz algo que nós não gostamos, aí ficamos ofendidos. Agora isso se torna um lugar de tropeço e não progredimos mais. Nós paramos de crescer nos lugares de tropeço. As ofensas são muito perigosas e é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O perigo das ofensas. Falaremos das várias formas de ofensas, mas primeiro quero falar com você sobre não ficar ofendido com a verdade. Você diz: por que eu ficaria ofendido com a verdade? Bem, não nos ofendemos com a verdade se é sobre uma outra pessoa, sabe? Mas se é uma verdade sobre nós, aí é outra história. Vamos, não haja como se não soubesse do que estou falando. João 8, 31 e 32, uma das primeiras escrituras que eu aprendi há 37 anos, quando Deus me salvou e comecei a estudar a palavra. E a propósito, eu já havia me tornado uma cristã muito antes disso, mas não uma estudante da palavra. Portanto, eu vivi uma vida lamentável, patética, improdutiva, derrotada, sem vitória. Jesus era o meu Salvador, mas eu realmente nunca o havia convidado para ser o meu Senhor. Há uma grande diferença entre as duas coisas. Então Jesus disse aos judeus que criam nele: se vocês permanecerem na minha palavra, firmes nos meus ensinos, vivendo neles, de acordo com eles,
Vocês serão verdadeiramente meus discípulos. E vocês conhecerão a verdade. E a verdade vai libertar vocês. Amém? Amém. Agora, apenas ouvir a verdade não vai libertar você. É o aplicar a verdade em nossas vidas. Ele disse: se ouvirem minhas palavras e viverem nelas, permitindo que o que aprendemos seja trabalhado em nós, então, e só então, isto vai nos libertar. Vejamos Efésios 4:15. Nós não crescemos sem a verdade. Que as nossas vidas expressem amorosamente a verdade em tudo. Vamos falar a verdade, lidar com a verdade, viver a verdade, envoltos em amor, e nós vamos crescer. Todos digam: nós precisamos crescer. Nós cresceremos em todos os sentidos, em todas as coisas nele, que é o cabeça. Então o que ele diz claramente aqui é que nós não podemos crescer sem a verdade. E acho que seria seguro dizer que todos aqui talvez estejam em um nível diferente em sua caminhada com Deus. E isto é normal, está tudo bem. E uma pessoa está aqui, outra está ali, outra está lá, outra acolá. E o único jeito de chegar ao lugar onde você quer chegar, e sempre acontece assim, Deus vai lidar conosco sobre algo onde nós estamos agora. Já percebeu que você pode ter percebido em janeiro? Bem, eu nem enxergava isso antes, mas agora vejo que isso não está de acordo com a palavra de Deus e, sabe, eu preciso trabalhar com o Espírito Santo, permitir que ele mude isto em mim. E então você prossegue, está tudo bem, você acha que não há mais problemas agora e de repente em fevereiro você enxerga outra coisa. Então você vem para a minha conferência e agora descobre que você tem um problema sobre ficar ofendido, então precisa ir para casa e lidar com isso? Eu não sei sobre você, mas quando comecei a estudar a palavra eu pensava: nem sei se quero ir lá ouvir alguma coisa, porque tudo que eu ouço eu preciso disso. Porque não havia nenhuma mensagem que pregassem que eu não precisasse dela. Sabe, nós temos pontos cegos em nossas vidas. Assim como você tem pontos cegos em seus retrovisores no carro, e acha que consegue enxergar tudo, mas de repente tem algo que você não enxerga de modo algum, e é por isso que é bom olhar para os 3 retrovisores, o daqui, o daqui e o dali. E nós temos pontos cegos em nossas vidas, e é muito fácil ficar cegos sobre nós mesmos. Estamos fazendo algo e nem percebemos como isso está afetando outra pessoa. E então Deus tentará se aproximar de nós por si mesmo, tentará nos convencer pela palavra, nos colocando para ouvir a mensagem certa, e espero que entendamos que isso é para nós e não para outra pessoa. Você não precisa vir aqui pensar em todas as pessoas que gostaria que tivessem vindo com você por causa do tanto que elas precisam desta mensagem. E todas as pessoas para quem você vai comprar CD, DVD e o livro sobre perdão, isso é ótimo, leve tudo para todos, mas certifique-se de que Deus te colocou aqui por uma razão, sabe? Fico feliz por poder pregar isto, porque eu aprendo lições o tempo todo, isso me mantém fresca e afiada. E então, nós estamos aqui por uma razão, porque Deus quer nos levar para um outro lugar. Quanto mais ouvimos a verdade, mais crescemos, mais aprendemos. E nós temos pontos cegos em nossas vidas, coisas que não vemos. E é melhor aprendermos isso com Deus, é menos embaraçoso se aprendermos com Ele. E não é tão ruim assim se você estiver sentado na congregação, recebendo de algum pregador, ainda que não queira que ninguém saiba que você tem aquele problema, é como se fosse algo secreto. Bem, eu não vou contar isso para ninguém, ninguém pode saber, mas sabe, eu preciso disso, eu precisava demais disso, sabe? Mas eu descobri que se você não receber isso de Deus ou através das mensagens, então Deus vai, em sua grande misericórdia, mandar alguém para falar comigo. E essa é a parte não tão divertida, porque agora eles estão bem aqui na minha frente, me apresentando alguma verdade sobre um ponto cego em minha vida, e o nosso primeiro impulso é atacar. Sim, mas você também tem problema, meu irmão. Agora, o que acontece quando fazemos isso? É isso que acontece. Ok, nós estamos aqui e já dissemos a Deus que queremos estar lá. Oh, tem algo lá. Oh, nossa, eu enxergo aquela promessa assim, Deus, eu quero estar lá. Eu quero uma promoção no meu trabalho, eu quero isso, eu quero aquilo outro, Deus. E então,
Deus vai nos revelar todas as coisas que precisam ser reveladas e tiradas do nosso caminho para que cheguemos onde dizemos que queremos. Então agora não estamos ouvindo as mensagens, não estamos ouvindo de Deus. Então Ele envia alguém para nos confrontar e nós... Então, se você não tomar cuidado, você precisa recuar alguns passos e ouvir algumas coisas novamente. Mas no final, vamos chegar àquela mesma coisa que precisa ser tratada em nossa vida. Alguém está comigo hoje? Precisamos chegar a esta coisa da qual estamos fugindo e estamos nos desviando, que estamos evitando, que estamos correndo, e nós não entendemos que Deus nunca nos diz nada para nos fazer sentir mal sobre nós mesmos. Esta é a última coisa que Ele quer fazer. Nada é para nos condenar. Ele quer nos ajudar a lidar com as coisas, tirá-las do nosso caminho, para que nós possamos ter aquilo que dizemos que queremos. Amém? Então lembre-se sempre que é melhor receber isso de Deus. Se não puder receber diretamente dele, tente ouvir o pregador ou o pastor. E se isso não funcionar, Deus vai te abençoar o suficiente para enviar outra pessoa para te trazer alguma verdade sobre algo. Até mesmo quando você liga a TV de manhã e eu estou falando sobre algo que Deus já te falou umas 2 ou 3 vezes. E você... Como você sabia disso, Joyce? João 16:13. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Vejamos isto. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele nos foi enviado por Jesus quando Ele ascendeu aos céus para nos guiar a toda a verdade. Graças a Deus por nos guiar e não apenas jogá-la em nós. Porque se Ele só jogasse as verdades que precisamos ver nas nossas vidas, todos nós cairíamos no estado de esquecimento. Mas Ele nos guia, Ele gentilmente, amorosamente nos lidera e nos guia. Ele nos prepara para que vejamos as coisas que precisamos ver e Ele está sempre lá pronto para nos ajudar a passar pelas coisas para que possamos ter a melhor vida que dizemos que nós queremos ter. Deus quer nos guiar, não em um pouco de verdade, mas sim em toda a verdade, ok? E eu posso garantir para você que tem muitas pessoas sentadas neste auditório hoje que, se você for honesto, você será capaz de me contar algo que Deus está lidando com você agora mesmo. E quando você se submeter totalmente a Deus nesta área, isto vai fazê-lo uma pessoa melhor. Talvez nem todos vocês, porque graças a Deus temos pontos de descanso entre os nossos confrontos. Amém? Talvez você seja um dos abençoados que está em um ponto de descanso, talvez no meio das glórias, sabe? Glorificando e desfrutando de toda a glória, sabe? Eu não posso dizer que sempre, todos os dias da minha vida, há algo que Deus esteja lidando comigo, mas muitas vezes posso dizer, e não é, eu gosto disso. Eu não desgosto disso. Isso não me faz sentir mal, isso não me faz sentir condenada. Se você quer conhecer a verdade, a Bíblia diz, quem o Senhor ama, Ele o disciplina. E se Ele nos deixar em paz, nós devemos ficar mais preocupados do que se estiver lidando conosco. Isto é sinal de seu amor. Veja, a questão é que realmente transformamos isso em algo ruim. Oh, agora eu tenho isso de errado, eu tenho aquilo de errado comigo. E sabe, nem é disso que se trata. É simplesmente Deus tentando nos guiar para as coisas que vão nos colocar em um lugar onde podemos ter mais paz, mais alegria, onde a nossa consciência não vai nos incomodar. Você sabia que se submeter à autoridade... Vamos colocar assim, não se submeter à autoridade é um grande problema em nossa sociedade hoje. Sabia que o espírito de rebelião é chamado de o espírito do anticristo? E no Velho Testamento diz que a rebelião é como a bruxaria. E nós achamos que não é nada disso. Bem, se eu não concordar com isso, eu não vou fazer. Pessoas já se ofenderam porque pedimos que não se sentasse no determinado lugar. Esta área está reservada para um grupo que está chegando. Se importaria de trocar de lugar? E daí elas se perguntam por que não receberam nada no culto. A verdade nos liberta. Toda vez que Deus lida conosco sobre algo,
Devemos pular de alegria para cima e para baixo. Obrigada, Deus, obrigado, obrigado, obrigada, obrigada. E não deixe o diabo dizer que você é o único, porque eu garanto que você não é o único. Deus lida comigo sobre as coisas o tempo todo. Eu tenho sido uma estudante séria da palavra de Deus por 37 anos. E faço tudo o que eu posso todos os dias para viver de acordo com Deus. E Ele está lidando comigo sobre algo o tempo todo. E não sei se eu só tenho esse problema, sabe? Mas talvez haja outro, sabe? Algum de vocês pode se identificar com o que eu estou falando? Isto é bom? E eu cheguei ao ponto em que fico preocupada se Deus não estiver lidando comigo. Vejamos em 2 Coríntios capítulo 7, começando no verso 8, eu quero te mostrar algo que realmente prestei atenção. Há semanas atrás, quando eu estava lendo, recebi algo muito bom aqui. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 8. Agora Paulo havia escrito uma carta aos coríntios corrigindo-os, porque estava acontecendo um caso de incesto na congregação e eles estavam permitindo-se lidar com aquilo. Você sabia que às vezes Deus vai lidar conosco se não lidarmos com as coisas? Às vezes Deus só quer que encaremos uma situação, pode até ser algo simples como permitir que alguém controle você, e Deus está querendo que você confronte a pessoa, e se você não confrontá-la, Deus vai te confrontar para te levar a confrontá-la, porque não há como ter a liberdade que você diz que quer ter, permitindo que as pessoas passem por cima de você. Há momentos que precisamos confrontar as coisas, e assim Paulo disse, embora eu tenha sofrido com a minha carta, eu não me arrependo dela agora, embora tenha me arrependido. Veja, às vezes quando, até mesmo como empregadora, tenho que corrigir alguém, eu não gosto de ferir as pessoas. Sabe, a última coisa que eu quero fazer é ferir alguém. E às vezes relevamos, e às vezes você até releva a correção dos seus filhos porque não quer feri-los. Não quer ter que tirar um privilégio deles. E esperamos que sempre possamos orar por tudo, mas às vezes não funciona. Muitas vezes você tem que ir e confrontar a situação. E então Paulo disse, eu me arrependi no início porque vi que isto ia ferir vocês, mas só por um pouco de tempo, ele disse. Minha carta os feriu, embora apenas por um tempo, no entanto eu estou feliz agora. Verso 9, não porque vocês estavam sofrendo, mas porque estavam sofrendo em arrependimento, se voltando para Deus. Pois vocês sentiram a dor que Deus queria que sentissem, para que nada sofressem perda através de nós ou dano pelo que fizemos. Porque o sofrimento divino e a dor que Deus permite produzem o arrependimento que nos leva e contribui para a salvação e libertação do mal. Eu adoro isso. Mas veja que fere nossos sentimentos quando somos confrontados. Hello? Ok, eu vou me sentar, vamos dar um tempo. Hoje não temos o respeito espiritual que deveríamos ter pelas autoridades e se... É mais do que provável que se o pastor chegar e confrontar alguém na congregação, sabe, em amor, com amor, sobre o que for, sabe, eu preciso que você pare de chegar atrasado aos cultos. Se você não vai chegar a tempo, sente-se lá atrás. Não venha marchando até a frente, se desculpando com 5 pessoas, interrompendo o culto, porque isso é uma espécie de distração. Não vou ficar aqui mais, vou para outra igreja, eu tô fora. Veja, nós não queremos, nós não gostamos disso. E você sabia, a pessoa já sabia que o que ela estava fazendo era errado, ela não estava ouvindo a Deus, ela era convencida disso toda vez que o fazia. O problema é que se você continuar de novo, então nosso coração pode ficar endurecido, você se torna insensível e não entende mais. Então, por amor, não apenas por você, mas por todas as pessoas que estão sendo perturbadas, Deus pode enviar alguém para dizer gentilmente, sabe, eu preciso que você não faça isso. E nós precisamos dizer, nossa, eu não... Me desculpe, não sabia que isso era um problema, me perdoe, eu vou chegar na hora, eu vou me sentar em algum lugar onde não perturbe mais ninguém, sabe? Mesmo pequenas coisas como essas, a nossa sociedade chegou a um ponto em que não queremos que ninguém nos diga nada.
Isso é para todos, menos para você. Sei que você não é assim. Posso garantir que trouxe a mensagem errada para o grupo. Em toda a Bíblia, o Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. Não podemos passar para o próximo nível, a menos que recebamos a verdade sobre o nível no qual estamos. Compartilhei que no início do ano senti como se Deus colocasse muito forte no meu coração. Joyce, se você vai reclamar de algo, não precisa orar sobre isso. Isso não era Deus tentando ser mal para comigo? Honestamente, eu acredito que Deus tem algumas coisas maiores para fazer neste ministério. Eu acredito que existe uma unção ainda maior para nós, sabe? Mais pessoas a serem alcançadas em lugares talvez onde o evangelho ainda nem tenha chegado. Ouça, eu não fiquei velha demais para parar de sonhar. Ainda estou tendo sonhos, ainda estou tendo visões e querendo ajudar as pessoas feridas. Mas deixe-me dizer, toda vez que você quiser ir mais alto, um pouco mais da sua carne tem que ir mais para baixo. Ok, então agora, se eu quiser subir para este nível, então, sempre digo, novo nível, novo demônio. Alguém entende o que eu estou falando aqui hoje? Ok, quantos entendem que quando você recebe a Cristo como Salvador e começa a andar com Deus, o diabo não vai estender o tapete vermelho para você e dizer, eu estou muito feliz por você. Quantos de vocês tiveram coisas estranhas começando a acontecer? Vamos chamar isso de coisas. Qualquer coisa se adequa nessa categoria, mas apenas coisas. A Bíblia diz que o inimigo virá e tentará tirar a palavra de nós, e ele faz isso provocando problemas em nossa vida para nos concentrarmos nesse problema, em vez de focarmos no que Deus está nos pedindo para fazer. Mas nós precisamos entender que quando Deus está colocando o dedo em algo em nossa vida, isto é porque Ele está tentando nos preparar para aquilo que pedimos a Ele para fazer, mas se nós não permitirmos que Ele faça o que quer fazer em nós, nunca estaremos preparados para chegarmos nesse nível. Amém? Aqui está como gosto de dizer, Deus tem um lugar incrível preparado para você. E então você diz, bem, então o que está acontecendo na minha vida, Joyce? Ele está preparando você para o que Ele tem preparado para você. Deixe-me fazer uma pergunta. Deus está lidando com você sobre algumas coisas? A verdade pode ser muito difícil de ouvir e aceitar, mas quando Deus nos corrige, não precisamos ficar feridos, precisamos lembrar que Ele faz isso porque Ele ama a nós e que Ele quer nos levar ao próximo nível. A verdade de Deus nos liberta.